Daí, seus doidos, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula onde a gente vai responder, então, questão de vestibular. Por isso que eu te chamei de doido, né? E se você vê essa questão aqui, gente, essa questão aqui, ela é da UDESC. Se você é de Santa Catarina, de novo, né? Lembrando aí que a UDESC vem, aparece sempre aqui no canal. Então, se você é de Santa Catarina, deixa aí o seu curtir já, agora, no comecinho do vídeo, para o YouTube lançar esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas passar junto com você aí, né? E para mostrar para o povo que essa questão aqui é um pouquinho difícil. Eu achei que no começo ela ia ser uma questão que a gente resolveria utilizando sistemas de equação, mas ela se mostrou aí um pouco mais com raciocínio lógico, né? Bom, então vamos lá, vamos testar aí o que vocês sabem de porcentagem, gente. O Desk, então, o assunto de hoje é porcentagem. Vou dar uma lida com vocês aqui, depois a gente vai chorar um pouquinho juntos e depois a gente resolve a questão, né? Que a ideia aqui do canal é essa. Sempre trazer um pouquinho de informação para você aí e fazer com que o conhecimento vença a ignorância. Sempre. Então se liga então, ó. Vamos falar um pouco de vinho. Um vinho, então, é fortificado. Um vinho fortificado é aquele que recebe uma adição de aguardente vínica. Vinica. Acho que é isso. Ou de uma bebida destilada durante a sua produção. Esse processo fortifica o teor alcoólico do vinho, deixa ele com um teor alcoólico um pouco maior, então ele fica mais forte de álcool, né? O vinho do Porto é provavelmente um dos fortificados mais conhecidos. Suponha que um produtor de vinho fortalece o vinho que já contém 10% de álcool adicionando aguardente vínica com teor alcoólico de 70%. A mistura resultante tem um teor alcoólico de 16% e enche 1.000 garrafas de 1 litro. A razão entre a quantidade vínica e a de vinho utilizada pelo teor alcoólico é de quanto? Gente, primeiro que você poderia usar aqui a quantidade do que você quisesse de porcentagem, tá? Digo, porcentagem não, a quantidade que você quisesse aqui, a letrinha que você quisesse, né? Tipo um X, um Y, um valor escondido, tá? Mas vamos ver o que a gente tem de informação aqui, porque depois que a gente faz a nossa interpretação, vocês que me acompanham já sabem que agora a gente deve fazer a parte da coleta de dados. Tá, então vamos lá. Então, antes tinha 10% de álcool e agora tem 16%. Pronto, fiz a minha coleta de dados. Ô, professor, é sério que é só isso? Então, gente, quando eu fiz a coleta de dados total, eu me confundi muito. Por quê? Quando envolve porcentagem, o que é a ideia de porcentagem lá, né? Uma quantidade mínima dividida pela quantidade total. Botar um Nzinho, Nzão, né? E se a gente perceber isso, antes de colocar aguardente, ele era de 10%. Então, não tenho muita relação aí se eu colocar aqui 10%, né? Mas se eu coloco ali o 16%, eu consigo ter uma relação. Por quê? Porque você vai ter que chegar nesse total, né, nessa quantidade parcial, perdão, e aí você vai aumentar o seu total e ele vai me dar os 16%, certo? Vamos ver o que a gente sabe dentro desse percentualzinho aqui, né? Por quê? Porque o total você sabe que ele foi acrescentado da quantidade de vinho mais a quantidade de aguardente, né? Também conhecido como cachaça. Quem é lá de Portugal, conhece o pessoal lá de Portugal, eles fazem isso no vinho do Porto, e o vinho do Porto lá eles colocam a grapa, que é bem parecido aí com a tal da cachaça. Tá? Então, aqui é o seguinte, então, ó, esse Nzinho, o que seria ele? As porcentagens que vão resultar no álcool, ou seja, a quantidade de álcool, né? A quantidade de álcool que está ali presente. O professor sabe que é 16%. Não, gente, você não sabe o quanto que é. Você sabe que ele é 10% de quem? Do vinho, vou botar a letrinha V para o vinho, mais 70% da aguardente de A. Né? Então, 10% do vinho mais 70% da aguardente. Isso quando a gente faz a divisão disso daqui pelo total. O que é o total? A quantidade de vinho mais a quantidade de aguardente. Né? Isso daqui vai resultar num 16%. E aí vem aquela grande chave da nossa aula. Você não consegue resolver porcentagem desse jeito, então você tem que transformar ele ou em decimal ou em fração. Você sabe, você que me acompanha aqui já sabe disso, né? Então vamos lá, depois da nossa coleta de dados, a nossa formulação está pronta. Agora a gente tem que realizar a operação, mas a gente não consegue realizar a operação desse jeito.
Vamos trocar o jeito de falar isso? Vamos falar isso dentro de uma equaçãozinha decimal, ver se vocês me acompanham? Então, olha lá, então, ó. Essa fração, ela vai ser uma fração um pouco extensa, né? Que ela vai ser, então, 10%, olha o que eu vou escrever aqui, ó. 10% da quantidade de vinhos. Boa! Mais 70% da quantidade de aguardente, né? E se você já acompanhou as outras aulas que eu fiz aqui de Enem e tudo mais, que tem porcentagem, você sabe aí que esse 0,7 é 70%, esse 0,1 é 10%, né? O que seria o 16%, então? 0,16, né? Dividido aqui pelo total, que é o vinho mais a aguardente, e aqui vai ser o que, então? 0,16, tá? Povo, e aqui, ó, não tem segredo mais nenhum. Por que que não tem segredo mais nenhum? Você vai ter que chegar agora você vai apresentar o resultado disso aqui, né? Fazendo o quê? Juntando V com V, A com A, e é isso, não tem mais nenhum segredo, ó. Tá dividindo, passa para lá multiplicando. A gente vai deixar isso mais bonitinho já aqui para você ver. Opa, sumiu. Cadê? Aqui. Perdi o lápis, gente. Perdi o lápis. Não vai perder o lápis durante a prova. Tá aqui em cima. Foi atualizado aqui o aplicativo. Bom, tá bom. Então, o que acontece? Ó, gente, quando vocês estão passando essa igualdade, transforma numa nova igualdade. Tá? Eu falo isso para vocês. Ou lá embaixo ou para frente. Transforma numa nova igualdade. Não queira passar um número que está embaixo voando que você vai se perder. Então, sempre saiba o que está fazendo. Aqui, então, é 0,1V mais 0,7A. Do lado de cá, 0,16. E quem vem junto com 16 é o V mais o A, né? Vem assim, né? Porque está dividido, passou para lá, multiplicando, né? Então aqui eu não consigo fazer nada desse lado direito, mas já do ladinho esquerdo eu consigo fazer a distributiva, que você não vai chamar mais de chuveirinho, porque quem é sábio não gosta de falar chuveirinho. Isso, olha que bonitinho que ficou isso daqui, ó. 0,16 V mais 0,16 A. Professor, agora passa a letra para um lado, número para o outro. Gente, como vocês não conseguem fazer letra para um lado, número para o outro, vamos dar uma olhadinha na pergunta dele e vamos ver o que a gente consegue fazer para ajudá-lo. Qual que é a razão entre a quantidade de água de aguardente vínica e o vinho utilizado, certo? Então, ou seja, a relação entre o A e o V. Então, o A dividido por V. Opa, e para eu chegar nessa razão, quem tem que ficar sozinho do lado de cá? O A. Tá? Então, vamos jogar o V para o lado de lá e do lado de cá a gente deixa o A. Então, ele vai ser 0,7A. Esse Azinho que está positivo passou para cá negativo, né? Depois você bate um print aí no final da aula. Fica menos 0,16A. E já do lado de cá, o que vai acontecer é que isso daqui está negativo, passa para lá. Está positivo, passa para lá negativo, né? Menos 0,10. Por que 0,10, professor? Para facilitar a sua vida aí na hora de fazer a subtração e você entender. Isso aqui vai ser 0,06, né? Vezes o V. E do lado de cá, se você fizesse a subtração certinho, dá 0,54A. Professor, já chegamos na resposta. Não, primeiro que olha que a resposta dele está lá tudo fracionado, né? Mas você já conseguiu chegar na relação entre eles, ó. Vou jogar de volta do lado de cá, né? Vocês percebem que a matemática é sempre isso, vai para cá, vem para cá, vai para cá, vem para cá, e é normal, tá? Só não vão se perder durante o processo de raciocínio, sempre coloquem a igualdade aí que vai ajudar vocês, hein? Copiem ela de novo. Então o que eu vou fazer agora? Copiar a minha igualdade de novo, né? Esse valorzinho que está aqui multiplicando, eu já vou jogar ele para lá dividindo. Ó, 0,54 vai para lá dividindo. Né? O V que está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Né? Vocês viram que eu notei aqui do canto, né? Deixa eu colocar de vermelho. E ó, esse V que está multiplicando, então ele vai para esse ladinho aqui dividindo. Opa, então parece que eu consegui criar quem? A minha fração, porque o A continua lá em cima, né? E o V foi para embaixo. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei a minha razão, a razão que eu queria. Por isso que eu falei, né? Alguns de vocês conseguem chegar na solução sem precisar colocar um valor do total disso, né? Às vezes o valor total acaba confundindo a gente. Mas ainda assim a gente chegaria nele também, tá?
Mas o que esses números me apresentaram aqui, ó? Aqui fica o 0,6, né? Que não mexi com ele. Eles me apresentaram a fração. Eu sei que tá um pouquinho esquisito, povo. Se você olhar ali, você fala, meu Deus, professor, eu nem sei, eu nem conseguiria fazer essa fração simplificar. E conseguiria sim, simplificação de fração é um assunto do sexto ano, sétimo ano, então você já fez ele, você está fazendo vestibular, né? Então você conseguiria. Uma dica que eu dou para você aqui, ó, é andar duas casas para lá, né? Então você cortaria esses dois zeros, ficaria 6 fracionado por 54. 6 fracionado por 54, ele daria, então, 3 dividido por 27. Também não está na sua resposta, né? 6 por 54, nem 3 por 27. Mas se você dizer com muito carinho e você dominar bem o assunto de fração, de simplificação de fração, você vai ver aqui que o resultado dessa minha fração aqui, ó, A dividido por V, dessa minha razão, A dividido por V, é a fração 1/9, né? Gente, se você me acompanhou até o final da aula, até o final dessa questão aqui, você viu que é uma questão difícil, né? Esqueci de te pedir para deixar aí embaixo nos comentários qual que é o nível dela, mas é uma questão do nível difícil. Mas se você conseguisse chegar nesse raciocínio aqui, bastaria você usar o processo de equação, aquele processo algébrico, né? Passa para cá, vem para lá, passa para cá, vem para cá, e aí você chegaria na resposta, né? Então, você entenda sempre isso, tá bom, gente? Antes de finalizar a aula aqui, então, lá vem o nosso truque. O que eu vou falar? Faça sempre a interpretação. Boa. Depois da interpretação, faça a coleta de dados. Depois, faça a formulação. Depois, realize as operações. É aqui que você tem que ter, ó, na hora das operações, porque estava formulado. Mas se você não consegue realizar as operações direito, né? Tá dividindo, passa multiplicando, passa dividindo, tá somando, passa menos, passa subtraindo, né? Você não vai conseguir chegar, sabe aonde? Na resolução. E depois da resolução, você tem que interpretar de novo. Você volta lá no ciclo, né? Porque às vezes tem mais de um passo, mais de um ciclo de fazer isso. Então, o que acontece nisso aqui? Você tem que interpretar de novo. Então, se as suas operações estão bem realizadas, aqui está o segredo, tá, gente? O que é isso? Todas as operações muito bem feitas. Se você faz elas bem feitas, o resultado não pode estar errado, porque a gente está falando aqui de exatas, né? E se você vai fazer aí o DESC, deixa aí nos comentários qual é a sua faculdade, se você realizou essa prova aqui. Ela foi do meio do ano, se eu não me engano, né? Do ano de 2023 aí. Fechou, gente? Por enquanto é isso. Não falei demais aqui também, para você ter esse costume, né? Vamos para a próxima. Um grande abraço, tchau, tchau, até mais.